Imagine uma mãe que fez de tudo para proteger a honra de seus filhos, até mesmo acampar durante meses ao lado de seus corpos. Estamos falando de Rispa, uma concubina do rei Saul de Israel. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia justamente por causa de sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. Rispa era uma hivita, descendente de Aiá. Isso significa que Rispa era uma mulher estrangeira. O texto bíblico diz que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armone e Mefibosete. E aqui é importante ressaltar que esse filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com Mefibosete, que era filho de Jonatas. Para entender quem foi Rispa, primeiro é preciso conhecer um pouco sobre o ambiente em que ela viveu. Rispa estava ligada à corte de Israel num contexto de muitas intrigas, conspirações e mudanças de poder. Depois da morte do rei Saul, seu filho Isbosete foi declarado rei das tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá, que naquele tempo já reconhecia a liderança de Davi. Portanto, Isbosete basicamente reinava sobre as tribos do norte e Davi reinava sobre a tribo de Judá. E neste ponto, mais uma vez, é importante ter atenção para não confundir Isbosete com Mefibosete. Isbosete era o filho legítimo sobrevivente de Saul, e Mefibosete, conforme já falamos, era o nome de um dos filhos de Rispa, a concubina de Saul, portanto, meio-irmão de Isbosete. Além, é claro, de ser um dos nomes dos netos de Saul, o filho de Jonatas, que era aleijado. Então, aquele foi um período de muita instabilidade que envolveu uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E naquele contexto, um guerreiro chamado Abner, que era o comandante do exército de Israel sob a liderança da casa de Saul, conquistou muito poder e prestígio em Israel. Porém, num determinado momento, Isbosete acusou Abner de ter se relacionado com Rispa, e isso acabou gerando uma discórdia fatal entre eles. Mas qual era o problema de Abner e Rispa se relacionarem? O problema era que Rispa havia sido concubina do rei. Ao concluir que Abner havia se envolvido com Rispa, Isbosete praticamente acusou Abner de traição. Isso não aconteceu porque Isbosete simplesmente ficou com ciúmes do suposto relacionamento de Abner e Rispa, mas aconteceu porque ele temeu que aquele relacionamento fosse um movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. Você se lembra que eu acabei de falar que Abner ficou muito poderoso em Israel naquele período? Então, esse era o medo de Isbosete. Na antiguidade, não são poucos os casos de comandantes de exércitos que acabaram se tornando reis de nações após conspirações desse tipo, envolvendo relacionamentos com mulheres da corte. E esse desentendimento entre Abner e Isbosete acabou ajudando o rei Davi. Isso porque Abner ficou ofendido com aquela situação e passou a apoiar Davi como rei, e como resultado, sem a proteção de Abner, rapidamente Isbosete acabou caindo, e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mas o tempo passou e o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi, conforme está registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 21. Então o rei de Israel consultou ao Senhor a respeito do motivo de aquela seca estar castigando a terra. E a resposta do Senhor para Davi foi que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Para entender essa questão, precisamos voltar um pouco na história. Quando os israelitas estavam conquistando Canaã, ainda nos dias de Josué, foi feito um tipo de acordo de proteção com os gibeonitas. Isso quer dizer que Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul promoveu uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Para quem não sabe, os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para que aquele mal fosse reparado. Os gibeonitas, por sua vez, asseguraram que eles não queriam nenhum ouro ou prata de Israel, e muito menos matar qualquer israelita, mas queriam apenas que a descendência de Saul pagasse por aquele crime. Então, os gibeonitas solicitaram que Davi entregasse a eles 7 descendentes de Saul para que eles pudessem enforcá-los. E Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul aos gibeonitas.
E foi em meio a esse conflito étnico que o drama da história de Rispa começou. Isso porque entre os homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, seu amigo, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os outros netos de Saul através de sua filha Merabe. E o texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte perante o Senhor. Isso aconteceu no princípio da ceifa da cevada, ou seja, no período do ano equivalente ao mês de abril. Então, nesse contexto trágico, a Bíblia diz que quando os filhos de Rispa foram enforcados, ela pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha que ficava perto do local onde os corpos daqueles homens ficaram expostos. Rispa montou guarda diante dos corpos de seus filhos e impediu que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. Naquele tempo, era considerado uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para as aves do céu ou para os animais do campo. Isso quer dizer que expor o corpo morto de uma pessoa impedindo seu sepultamento era uma forma de desgraçar a pessoa, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 26. Então Rispa protegeu os corpos de seus filhos de dia e de noite, até que eles pudessem ser sepultados. E isso não foi algo rápido. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos de seus filhos desde o início da colheita até o começo das chuvas de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. É provável que Davi tenha deixado os corpos expostos durante todo esse tempo, esperando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. Mas o rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos, e nesse ponto, o texto bíblico dá a entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens, e tal como os ossos de Saul e de Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes de Gileade, os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul. E é interessante notar que até aquele momento, a Bíblia diz que o Senhor não tinha mudado sua atitude com relação à terra de Israel. Ou seja, a fome ainda persistia. Mas depois de os corpos serem sepultados, o escritor bíblico registra que Deus se tornou favorável para com a terra. Isso significa que a crise havia chegado ao fim.